amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru. Eu sou Patrícia Bono e hoje o tema do nosso encontro é autoaceitação. Vamos tentar compreender um pouquinho o que significa essa autoaceitação à luz da doutrina espírita. Temos então, na primeira epístola a Timóteo, epístola de Paulo de Tarso a Timóteo, a seguinte frase: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo de Tarso diz a Timóteo, nessa primeira epístola, que ele é o principal pecador, né? Ele se intitulava desta maneira. Então, vamos pensar um pouquinho nessa frase. O nosso encontro, o tema de hoje do nosso encontro é autoaceitação. Né? A autoaceitação é aceitar-se a si mesmo, compreender-se, aceitar-se. Esta frase da epístola de Paulo não está falando especificamente de uma autoaceitação. Paulo está falando a Timóteo que é a necessidade da aceitação do Cristo, de entender o Cristo, aceitar o Cristo como o Salvador dos pecadores, e ele se intitula ali o primeiro deles, o maior deles, né? Mas por que então nós trouxemos esta frase que não fala de autoaceitação especificamente e dentro desse tema? Bom, primeiro porque não é o principal da frase o sentido da autoaceitação, mas existe, porque Paulo no final diz, eu sou o principal dos pecadores. Então, de primeiro momento ali, podemos analisar assim, Paulo então se aceita, compreende, né, se aceita como o maior dos pecadores, na visão dele. Então, é uma autoaceitação. Mas a frase em si, ela traz um ensinamento, uma reflexão maior para que a gente chegue na nossa autoaceitação. Então, vamos reler. Paulo está falando a Timóteo que isto é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Então, ele está dizendo, é um fato, é digna de toda aceitação. Então, Paulo está pedindo a Timóteo, avisando, né, orientando, comunicando que Jesus, sem sombra de dúvida, é o Salvador. E que, então, nós devemos aceitar o Cristo, né, por ele ser o Salvador. Ele está falando de um fato. Então, essa aceitação de Jesus Cristo como o nosso Salvador precisa ser bem analisada, precisa ser bem entendido. O que? O sentido dessa palavra, Salvador. Que salvação é essa que Jesus veio trazer para nós? Que salvação é essa? Ele veio nos salvar do quê? Né? Então são questões que precisam de respostas analisadas e lógicas, e a doutrina espírita nos traz essa lógica, como a fé raciocinada que é, né? Nos traz essa lógica para que a gente compreenda essa salvação de Jesus. Aí nós temos em Mateus, para continuar entendendo essa salvação de Jesus, em Mateus capítulo 10, então Jesus diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então a gente fica ali, né, com aquela pulga atrás da orelha. Mas como assim? Jesus não veio trazer a paz para nós? Ele veio trazer espada, não é? Mas ele não é o nosso Salvador?
como que ele não trouxe a paz para nós? Como que ele veio trazer uma espada, trazer a arma? Para lutarmos, então, vamos lá. Então, Jesus diz que não veio trazer a paz para nós. Porque, na realidade, ele diz em outro momento que ele não veio trazer a paz do mundo. Essa paz que a gente conhece dentro desse nosso mundo ainda de expiações e provas. Então, é uma paz que não é a paz verdadeira, a paz plenamente sentida. É uma paz relativa. Porque nós ainda, como na condição desses espíritos inferiores, né, no inferiores então no sentido do nosso intelecto, do nosso entendimento e da nossa moral. Então, sendo esses espíritos ainda inferiores, né, que somos, nós não temos condições ainda de compreender a paz que Jesus trouxe para nós. A nossa ideia, né, a nossa imagem, nossa ideia de paz, ela é muito ainda pequena, né, muito contraditória, fora da realidade. Porque o que Jesus trouxe para nós? Qual foi todos os exemplos, né? Quais foram, melhor dizendo, todos os exemplos que Jesus trouxe para nós na sua vivência sendo esse evangelho vivo na Terra? Ele trouxe amor incondicional, ele trouxe compreensão, indulgência total, né? Ele trouxe esse amor. Agora, se nós não temos condições ainda de amar como Cristo, de compreender como Cristo, de perdoar como Cristo, de sermos indulgentes como Cristo, é óbvio, é claro que nós não vamos sentir ainda a paz do Cristo. Não como ele trouxe para nós, né? Porque ele diz que ele trouxe essa paz, mas não essa paz que nós sentimos aqui. É muito relativa e muito pequena essa paz, do jeito que nós conceituamos e que sentimos. A nossa paz é tão relativa ainda que de uma hora para outra nós perdemos a paz. Não é verdade? Então nós estamos bem, falando, estou em paz, estou em paz. Acontece qualquer coisinha, ouvimos qualquer coisa, alguém chega para nós e conta ou nos fala, fala de nós alguma coisa, enfim, qualquer coisa, e pode ser uma coisa muito pequena, muito ínfima. Pronto. Uma confusão no trânsito, uma fechada no trânsito, né? Uma cara emburrada que a gente encontra aí por aí na rua, no nosso dia a dia, né? No lugar que a gente frequenta. Isso já tira a nossa paz. Então, que paz é essa tão pequena, né? Que paz é essa tão fácil de ser quebrada e de nos ser tirada? É porque é a paz do mundo, não é a paz de Jesus ainda que nós sentimos. Por isso que ela é muito volátil, rapidamente nós a perdemos, né? Então nós entendemos a paz ainda dessa maneira, não como Jesus trouxe para nós e não como ele a sentia. Por isso ele fala, ele trouxe a paz, mas ele não trouxe a paz do mundo. Então ele diz nessa frase aqui que está em Mateus capítulo 10. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas é essa paz que ele está falando, a paz do mundo. A paz que a gente entende, que a gente conhece, que a gente diz sentir, essa ele realmente não veio trazer para nós. Porque essa é relativa, não é a paz verdadeira, né? Aí ele diz, continua, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Aí nós temos que pensar também. Por que Jesus diz que veio trazer a espada para nós? Primeiro ele fala que não trouxe aquela paz que a gente está acostumado, que a gente conhece. Ele trouxe uma paz que ainda nós não conseguimos sentir, ainda, né? Mas ele trouxe a espada. Ou seja, ele trouxe para nós o caminho
que a gente deve seguir para que a gente possa, em nenhum momento da nossa existência, sentir esta paz que ele trouxe, a paz verdadeira, a paz que ele sentia, né? A paz que é perene, que nada, nem ninguém, nenhum acontecimento pode tirar de nós. Olha que interessante. E essa espada, obviamente, nós temos que compreender como uma metáfora, né? Ele não trouxe realmente a espada, né? Nós sabemos de nenhum momento em que Jesus esteve com uma espada e lutou fisicamente com alguém, não é mesmo? Então, ele não trouxe a espada literalmente falando, o objeto, né, a espada. Ele trouxe as armas, vamos dizer assim, entre aspas, ele trouxe as armas para que a gente possa lutar. E que luta é essa? É a luta com o outro? Com os nossos adversários, não é? Não, não estamos aqui para lutar com ninguém. Nós estamos aqui para lutar contra as nossas falhas morais, contra os nossos enganos que ainda cometemos, né? Contra os nossos defeitos, né? Aquilo que nós trazemos ainda de inferioridade dentro de nós. Então, nós lutamos contra isso. Por isso que Jesus diz que ele trouxe a espada para nós. A espada que ele trouxe para nós podemos colocar alguns adjetivos aí, né, em relação a essa arma que Jesus nos trouxe. Ele trouxe o sentimento, a importância, a necessidade do perdão. Né? Quando ele perdoa os seus algozes, ele está nos mostrando que nós também temos que perdoar os nossos. E olha que ele teve algozes à altura, não é mesmo? Sofreu muito, teve todo ali as injustiças, a violência física, a violência moral, e ele perdoou a todos. Nunca revidou em nenhum momento. Então Jesus está trazendo para nós essas armas, que são da nossa intimidade, da nossa transformação moral. São recursos da alma que Jesus está trazendo para nós. Então, é a capacidade de perdoarmos, né? O entendimento dessa necessidade, de sermos mais compreensivos, compreendermos os nossos irmãos, compreender as suas falhas, né? Compreender ali os enganos que cometem, principalmente conosco. Jesus trouxe a necessidade que nós temos de sermos bons. Sermos bons, como ele mesmo diz, né? Pagar todo o mal que nos é feito com o bem. Jesus fez tudo isso. Jesus viveu desta forma. Jesus viveu exatamente de acordo com a lei de Deus. E é isso que ele veio mostrar para nós. E essas são as armas, né? As espadas que Jesus nos trouxe. É a nossa condição de sermos bons, de sermos melhores a cada dia, de olharmos para os nossos irmãos de uma maneira diferente, com mais amor, com mais respeito, com mais compreensão, necessidade de sermos indulgentes. Tudo isso Jesus trouxe para nós. E isso é a arma do Cristo, né? Simbolicamente, como ele diz, a espada. Então, ele trouxe esse ensinamento que está lá no Evangelho, que a doutrina espírita nos explica perfeitamente e que a gente deve seguir. Se ele consegue, não é? E ele veio nos ensinar e nos orientar, e ele se diz, né? Se intitulou ali o nosso caminho. Para chegarmos ao Pai, temos que passar por ele. O que significa isso? Passar por Jesus. É seguirmos os passos de Jesus, seguirmos os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Aí sim nós vamos nos transformar e vamos encontrar e sentir esta paz verdadeira que ele trouxe para nós, que não é a paz do mundo. Se pensarmos bem, nós não entendemos nem o que é o bem na realidade.
Não entendemos o que é sermos bons, né? De verdade, que o bom no sentido de que Jesus nos mostrou. Às vezes a gente faz alguma atitude boa, que é boa, né? Uma atitude ali de solidariedade, então somos bonzinhos com alguém, auxiliamos de alguma forma, fazemos um trabalho voluntário, enfim, a gente pode fazer muitas coisas boas e que são boas para as pessoas. Estamos realmente fazendo bem, estamos doando um pouquinho, né, do nosso tempo, da nossa parte material, daquilo que podemos. Mas o bem que Jesus mostrou e que ele atuou aqui com este bem, caminhou, foi este bem aqui para nós, é muito, muito além de tudo isso. Né? É a doação total da alma ao outro. Isso ainda nós não conseguimos fazer. É deixar de lado totalmente o nosso orgulho, não pensarmos em nós e auxiliarmos o outro, nos integrarmos, né, nessa doação total. Isso ainda não conseguimos fazer, com raras exceções entre nós, né, raras exceções. Mas enfim, Jesus trouxe para nós essa espada. Ele nos muniu de um instrumento que nós temos condições de seguir, porque senão não teria trazido para nós. Não é? Se ele trouxe lá atrás, naquela época em que a humanidade ainda estava, em relação a hoje, obviamente, muito atrasada em conceito, inteligência, em conhecimento, as próprias leis, né, da física, biologia, química, tudo estava ainda latente, tudo estava ainda escondido, né, para vir à tona depois. Hoje que nós temos tantas informações, capacidade, oportunidade, melhor dizendo, de tanto conhecimento, né, de ampliar nosso intelecto, nós temos que trabalhar agora nossa moral. E é com esta arma que Jesus está nos trazendo, simbolicamente, né? É esta arma, esta espada de Jesus. Então nós temos que lutar com a nossa inferioridade, com as nossas fraquezas morais, com esta arma de Jesus. Né? Como diz Allan Kardec, ele pergunta como reconhecer um bom espírita. Né? Uma boa pessoa, um bom espírita, é aquele que luta diariamente com as suas más inclinações, com as suas más tendências. Então, com essa espada que Jesus nos trouxe, né? Ele trouxe todo o caminho, ele é o caminho. Ele trouxe o caminho para que a gente possa seguir e que a gente consiga, né, nos livrarmos destas nossas inferioridades morais e encontrarmos esta paz verdadeira que ele nos trouxe. Aí, seguindo ainda nesse capítulo do Evangelho aqui de Mateus, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, e quem realmente não encara a sua vida, não encara as suas dificuldades, né? Não percebe a sua responsabilidade e não segue após mim, ou seja, a partir da vinda do Cristo, né, que ele trouxe o Evangelho para nós, ele clareou toda esta lei, que estava bem deturpada, né, então ele veio e ele trouxe a verdade. Então, é a partir daquele momento, porque antes poderíamos dizer tranquilamente, nós somos ainda ignorantes, né, não conhecíamos ainda essa lei, não conhecíamos a palavra de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus esteve entre nós e que exemplificou esta lei através da sua vida, do seu apostolado, e isto foi ofertado para a humanidade, né? Tanto que nós temos acesso a esse evangelho, então a partir deste momento é seguir após ele. Não podemos mais dizer que não temos esse conhecimento, está lá.
Então, quem não pega a sua vida de responsabilidade, aceitando a sua vida, aceitando as dificuldades, aceitando os seus problemas, aceitando os seus defeitos, que todos nós temos, né? E não segue com Jesus, usando esta espada que ele trouxe para que se transforme, então não é digno dele. É isso que ele quer dizer. Não é digno porque como que vai seguir o caminho de Jesus se está andando ao contrário? É isso que ele está querendo dizer. Ele espera que a gente faça o quê? Que a gente use dessa espada para nos transformarmos, para lutar, né, com a nossa própria intimidade, com as nossas fraquezas morais e aí sim seguirmos Jesus. Então, por que é importante que a gente pense, reflita sobre essa salvação que o Cristo veio trazer para nós? Porque dentro dessa salvação, nós temos que compreender que ele não veio tirar todos os nossos enganos, ele não veio tirar todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas. Ele veio fazer com que a gente se reconheça como esse espírito imortal, se reconheça como esse espírito ainda inferior, com necessidade de ajuste, e veio nos trazer a oportunidade, né, as ferramentas para esse ajuste, para esse trabalho que é nosso. Por isso ele é a nossa salvação, se seguirmos com ele. Então Jesus nos salva de nós mesmos, mas não como um milagre, não isso. Ele nos salva no sentido de que ele nos mostra o caminho. Ele nos orienta, nos mostra o caminho e nos oferece os instrumentos de trabalho. Então nós temos tudo. Jesus nos orientou para tudo. Basta que a gente compreenda. Agora é importante a gente entender então como que é esse salvamento do Cristo, né? Como que é essa salvação do Cristo para nós, por que ele é esse nosso Salvador? Porque entendendo essa salvação, entendendo que ele não veio retirar de nós todas as falhas e enganos, porque isso faz parte da lei, né? Do nosso crescimento, evolução e nosso trabalho íntimo, mas ele veio nos mostrar o caminho. E sendo assim, compreendendo que nós ainda então temos todos os nossos defeitos e falhas, né, porque somos esses espíritos inferiores, fica mais fácil aceitarmos a nossa vida e nos aceitarmos como somos. Aí está a autoaceitação. Então, quando compreendemos tudo isso, entendemos que nós temos que primeiro olhar para dentro de nós temos que nos conhecer. Primeiro, nos reconhecer como esse espírito imortal. Depois, reconhecer a nossa intimidade. Como que eu sou? Né? Que pensamento move a minha mente, a minha vida? Quais são os meus desejos, meus sentimentos? Né? O que me deixa irritada, o que me deixa feliz, o que me tira a paz, né? O que me faz o meu dia ficar melhor, o que me tira do sério, tudo isso nós temos que nos conhecer. O que eu gosto, o que eu não gosto. Esse é um autoconhecimento, que é extremamente importante e está relacionado à autoaceitação. O que será que eu tenho que mudar? O que será que não está legal em mim na conduta? O que será que eu tenho que fazer para mudar essa conduta? O que será que em mim é bom também? Né? Nós temos coisas boas. O que será que eu tenho de bom e que eu tenho que nutrir, manter, trabalhar, né? Fortalecer em mim, porque é bom? E o que eu tenho que retirar de mim? Me despojar totalmente. Tudo isso é autoconhecimento. E a partir do momento que eu me conheço, que eu volto para dentro de mim, me analiso com humildade,
né? Sem orgulho, eu tenho que deixar meu orgulho de lado, eu tenho que me analisar com humildade para verdadeiramente me reconhecer, que eu vou encontrar coisas boas, mas também vou encontrar coisas que não são tão boas assim. E aí eu tenho que me aceitar. Então, a gente, nesse processo de autoconhecimento, nós vamos trabalhando essa autoaceitação de que nós somos ainda esses espíritos inferiores, que nós temos a falha X, Y, Z, né, ou o alfabeto inteiro, né, que nós somos assim. Então, essa é a importância dessa autoaceitação, desse autoconhecimento para a autoaceitação. Aí eu vou aceitar que eu tenho todos os meus defeitos, que eu ainda tenho orgulho, que muitas vezes eu sou egoísta, né? Que às vezes eu deixo a vaidade falar mais alto, não é mesmo? Que eu às vezes perco a paciência, né? Que eu não gosto disso ou daquilo. Então eu tenho que me aceitar como eu sou com as minhas falhas. Aceitar as coisas boas é tranquilo, né? A gente aceita e fica feliz. Mas o problema, a dificuldade é nos aceitarmos nas nossas falhas. Mas é importante essa aceitação e obviamente, é muito importante nos conhecer, senão não conseguiríamos nos aceitar, porque não nos conheceríamos a fundo, né? E é importante essa concepção, essa reflexão de que realmente somos imperfeitos. Somos imperfeitos, mas nós temos o caminho aí traçado pelo Cristo, orientado pelo Cristo, para que a gente trabalhe o nosso íntimo e chegue lá no destino, né, da nossa criação, que é sermos espíritos perfeitos. Então, essa autoaceitação, ela é extremamente importante para que a gente siga a nossa vida com consciência do que devemos fazer, do que não devemos fazer, né? Com consciência do caminho que nós estamos seguindo, daquilo que eu estou escolhendo para mim e entendendo, aceitando, me perdoando de que ainda terei minhas falhas. Ainda terei muitas falhas, porque estou em evolução e crescimento. Estamos em evolução e crescimento. Então, sim, nós vamos acertar muitas vezes, mas também vamos errar muitas vezes. E está tudo bem, porque nós estamos nesse caminho, nesse processo. O que é importante que a gente analise, que a gente então, se conheça, né, para aceitar todas essa nossa condição, é importante que a gente analise que quando nós estamos já com formando toda essa concepção, nos atentando a tudo isso, né, essa necessidade de autoconhecimento, de autoaceitação, de trabalho íntimo, mesmo errando, falhando muitas vezes, quando nós falhamos, porque nós nos distanciamos da lei de Deus, uma falha, um engano na nossa caminhada evolutiva é quando nos afastamos da lei de Deus. E quando acontece isso, é importante que a gente perceba que nós vamos sentir. Se nós já estamos caminhando, buscando esse caminho, né, esse entendimento, com trabalho íntimo, força de vontade, quando nos distanciamos, falhamos em algum momento, nós já sentimos, nós já percebemos. A nossa consciência já grita para nós, o nosso coração, o nosso íntimo, a vibração que sentimos já é diferente, porque algo ali, né, não está certo e a gente percebe, e isso é maravilhoso. Olha o autoconhecimento. Aí a gente se aceita que falhou, aceita que pisou na bola, meteu os pés pelas mãos mais uma vez, né? Aceita tudo isso, essa nossa condição, mas trabalha. Tenta aprender, né, com essa falha para não falhar novamente. Falhar o mínimo possível, pelo menos. E isso é importante. Por isso esse autoconhecimento que nos traz a autoaceitação e também a autoestima, né?
de não nos colocarmos para baixo, de falarmos, não, tudo bem, nós erramos aqui, falamos o que não deveríamos ali, né? Mas vamos consertar, né? Se possível, a gente se desculpa, né? A gente se retrata, não é mesmo? E segue em frente, segue em frente. O nosso caminho é seguir em frente. Aí nós temos no Livro dos Espíritos, questão 924, Allan Kardec pergunta assim: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Então ele afirma primeiro, né, que há males que não depende do que como a gente vive, do que a gente está fazendo. Há alguns nesse sentido. Muitos dependem das nossas atitudes, né? Aqui nesta encarnação ele está falando, né? Mas muitos não, né? Nos acometem assim, e que atinge até os justos. Olha que interessante que ele fala, né? Daí vem a pergunta: nenhum meio terá ele de os evitar, ou seja, do justo, né? De evitar esses males que ele não procurou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Deve resignar-se sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, vamos ver. Então, a espiritualidade, né, os espíritos da codificação respondem a Kardec que o justo, se for acometido aí com algum mal que não deu causa, né, aparentemente, deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar se quer progredir. Então vamos pensar. O que é ser justo nesse nosso mundo? Como podemos definir uma pessoa como justa? É complicado, não é? Se nós não temos ainda nem a noção verdadeira da paz, nem a noção verdadeira da caridade, nem a noção verdadeira do que é ser bom, do bem, da felicidade, se nós estamos ainda com tudo muito relativo, como podemos definir alguém como justo dentro da lei de Deus? Então nós não temos essa condição. Às vezes, né, Kardec fala de um justo, mas nós não sabemos na realidade como é esse espírito. Nós não sabemos o que ele pensa, o que ele sente, nós não sabemos quem foi ele lá atrás, né, no sentido de suas atitudes em outras encarnações. Nós não temos esse conhecimento, não temos de nós, quem dirá dos outros. Então é difícil falarmos assim, que essa pessoa é justa. Claro, ela pode fazer muitas atitudes dentro da lei, então tudo bem, a gente entende, por isso que a gente fala, essa pessoa é justa. Mas o senso de justiça e de moralidade da lei de Deus vai muito, muito além daquilo que a gente conhece. Por isso nós não temos essa condição de afirmar. Então nós não sabemos, na realidade, vamos falar desse justo, né, dessa pessoa justa que Kardec está falando. Nós não sabemos, na realidade, quem é este espírito, o que ele traz consigo, qual é a necessidade do aprendizado dele nesta reencarnação. E é para ele e é para nós. Então, por isso que os espíritos dizem que se chegou algo, chegou um mal, né, como Kardec fala, pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, mas que seja algo que traga uma insatisfação, um desgosto, um certo sofrimento, qualquer coisa que seja. Então devemos nos resignar, né, ou seja, aceitar aquilo que a vida está nos trazendo, sem murmurar se queremos progredir. Então é uma autoaceitação. Então se eu não fiz nada, vamos dizer assim, aparentemente nesta vida, me alimento bem, cuido do meu corpo, faço exercício, vou ao médico, faço os exames periódicos, tá tudo certinho, né? Não tenho vícios,
de nenhuma espécie, né? Então eu sou aquela pessoa controlada, me trato bem, tudo certinho, e aparece uma doença mais séria. Então eu posso falar, nossa, mas eu sou uma pessoa tão certinha, tão justa, né? Então e recebi esse mal da vida, vamos dizer assim, né? Eu recebi essa doença da vida. Tudo que chega para nós tem um motivo especial. Claro que nós estamos falando de coisas que realmente marcam, né? Não estamos falando de coisitas pequenininhas, estamos falando de acontecimentos que nos marcam, porque são oportunidades do nosso trabalho. Se está chegando, vamos aceitar, é a autoaceitação, tá? Aceitar aquilo que está em mim, aceitar aquilo que é para mim. Aceitando, nós temos que trabalhar aquilo sem murmurar, como diz os Espíritos, ou seja, sem revolta. Se entendemos, olha que interessante, voltamos lá no início da nossa conversa. Se entendemos qual que é a salvação de Jesus para nós. Então, Jesus não veio nos tirar de todos os nossos problemas. Ele não veio nos livrar dos nossos problemas. Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades são nossas. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa vivência espiritual. Faz parte da lei que as consequências cheguem até nós. Então ele não podia nos livrar disso daí, né? Faz parte do nosso trabalho. Ele nos trouxe o quê? Os instrumentos de trabalho. Nos mostrou o caminho e nos ensinou o caminho. Então, essa aceitação que os Espíritos dizem aqui, ela é muito importante. Aí eles ainda falam, sempre porém lhe é dada a aurir consolação na sua própria consciência. Olha, é o conhecimento, é o entendimento de que a vida está me fornecendo aquilo que é para mim, que talvez eu até escolhi na espiritualidade, né? E se não, é porque a lei vai me trazer, porque faz parte dessa consequência da minha vida, da minha história, da minha necessidade. Então, se a minha consciência está aberta para esse entendimento, né? Como Jesus nos pede para entender essa verdade, que ela vai nos libertar desses enganos. Então, se a minha consciência está aberta para esse entendimento, vai ser muito mais fácil eu aceitar, eu me resignar. Agora, essa consciência, ele diz que vai me aurir consolação, vai me consolar. Por isso que nós entendemos, como Jesus já disse, né, enquanto esteve aqui encarnado entre nós, a doutrina espírita é esse consolador prometido. Porque no estudo da doutrina sempre está a nossa responsabilidade. E o entendimento de que nós somos os causadores da nossa infelicidade e da nossa felicidade. Não existe nada, nem ninguém, nenhum acontecimento que cause para nós, que vai nos causar, né? Essa infelicidade ou felicidade, a não ser nós mesmos, a nossa própria atitude, nossa própria forma de olhar a vida, de conduzir a nossa vida e do caminho que estamos seguindo, a nossa decisão, né? Então, se entendemos que estamos trabalhando hoje esses efeitos, essas consequências daquilo que fiz lá atrás, né? Porque é necessário para o meu espírito depurar o meu espírito, trabalhar essas minhas forças morais, né? Aí sim eu vou entender que é para o meu futuro ser mais feliz. Então fica mais fácil essa autoaceitação e aceitação da vida, né? Mas também nós temos que pensar algo muito importante. E aqui falando bem dentro da nossa vida física, né? Nossa vida material. Aceitação, né? Tanto do nosso íntimo, do que somos, de como lidamos com a vida, dos nossos enganos e defeitos, como de tudo que a vida está nos trazendo, aceitar o outro também. A aceitação
não é conformismo. Tem diferença nisso daí. Então, vamos pensar em algo. Vamos pensar assim, dando um exemplo, né? Nenhum espírito reencarna com a função, com a tarefa de fazer mal ao outro. Isso é um fato. Nenhum espírito reencarna com a tarefa de maltratar, né? De violentar o outro. Nenhum espírito reencarna desta maneira. Por que nós nos encontramos em família? Vamos falar, né, de família, embora tudo possa acontecer também em âmbito maior, mas vamos falar da família. Por que nós reencarnamos juntos, esses espíritos, como família, para ter essa comunhão, essa união, essa convivência mais íntima? Obviamente porque a maioria de nós temos ali entre nós algo a resolver. A maioria da história, né, das histórias são essas. Nós temos ali algo a resolver. Mas, então vamos pensar, lá numa reencarnação passada qualquer, né, eu fiz mal a alguém de alguma forma, né? Então hoje reencarno com esta pessoa como minha família consanguínea, ou um amigo muito íntimo, né? Mas vamos pensar assim, uma família consanguínea. É claro que vai ter aquele sentimento que que está separando nós dois por alguma coisa que eu fiz, né? Vamos dizer assim. Mas por que estamos juntos? Pela oportunidade de trabalho, de utilizar essas ferramentas que Jesus trouxe para nós para transformar esse ódio, essa revolta, esse rancor, essa mágoa em perdão, em respeito, em amor, em carinho. Por isso estamos aqui. Então, nós não reencarnamos em nenhum momento para maltratar o outro. Pelo contrário, nós nos reencontramos e reencarnamos para sermos bons, para pagar aquele mal que fizemos com o bem. Então, quando eu digo que aceitação não é conformismo, né? Se nós estamos ali naquele sofrimento, um sofrimento físico, moral, um sofrimento degradante, um sofrimento muito intenso, por mais que a gente faça e não consegue, né? Nós não precisamos ficar ali. Né? Nós não precisamos ficar ali. Aí sim vem aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 13, uma frase que é de Paulo, né? Também, Epístola aos Efésios, que é muito importante e nos orienta também em relação a isso que eu acabei de falar nesse momento, que aceitação não é conformismo. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter o equilíbrio, né, de saber aquilo que até onde eu posso aceitar e aquilo que não é mais possível. Porque também nós não podemos utilizar desta comparação de que aceitação não é conformismo para nos livrarmos de todos os trabalhos da vida. Né? Então ficou difícil, então não preciso me conformar com isso e vou embora. Né? Isso eu estou falando no âmbito, né? qualquer âmbito, qualquer problema, qualquer problemática. Então nós temos que ter essa consciência, por isso o autoconhecimento e também a autoaceitação, para sabermos até onde ir, até onde é possível, e aquilo que é o nosso trabalho, a nossa tarefa nessa vida. Tem dificuldades que nós temos que assumir e que nós temos que aguentar, se queremos progredir. Como diz os Espíritos, a resposta de Allan Kardec, isso vai de cada consciência e livre-arbítrio. Mas aí em Efésios, Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então Jesus falou que trouxe a espada e Paulo fala para a gente tomar, né? Então se vestir, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, Paulo está falando para que a gente sempre se arme, né? Se revista dessa armadura de Deus, né?
desta fé, dessa esperança, dessa capacidade de ser bom, né? De toda essa bondade dessa lei, dessa que é justa e misericordiosa, então que a gente se arme, se revista dessa armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. O que ele quer dizer com esse resistir no dia mau? No resistir no dia mau, Paulo está querendo dizer que a gente possa dar o melhor de nós com consciência plena e trabalhando dentro da lei de Deus, dentro do ensinamento de Jesus, quando chegarem em nós as nossas dificuldades. Então, o dia mau seriam essas dificuldades que nos acometem na vida, né? E essa resistência, que a gente possa resistir, ou seja, resistir na nossa intimidade, na nossa moralidade. Então, resistir da fuga, quando não podemos fugir, resistir de não compreendermos, resistir de não perdoarmos, né? Resistir de não fazer o bem. Então, ele não está falando em relação a nada e nem ninguém. Ele está falando resistir à nossa inferioridade moral. Se estamos revestidos da armadura de Deus, né, lutando aí com a espada que Jesus nos trouxe, então que a gente consiga verdadeiramente resistir a nós mesmos, às nossas falhas morais, aos nossos enganos, diante das dificuldades das nossas vidas. E, aí vem a frase final, e, havendo feito tudo, então nós lutamos com a espada de Jesus, com esses instrumentos que ele nos trouxe, nós nos armamos, nos revestimos da armadura de Deus, nós fizemos todo o possível que estava ao nosso alcance. E havendo feito tudo, independente do resultado, ficai firmes. Ou seja, fizemos a nossa parte. E é isso que é importante. Fazermos a nossa parte. Mas para fazermos a nossa parte, nós temos que ter consciência da nossa parte. E para termos consciência da nossa parte, nós temos que nos conhecer. Conhecer a nossa intimidade. Conhecer as nossas disposições. Conhecer o que nós oferecemos para a vida. Conhecer os nossos desejos, os nossos enganos, os nossos defeitos. Conhecer aquilo que nos move. Conhecer a forma como nós olhamos a vida, como nós recebemos as coisas da vida e como nós convivemos com os nossos semelhantes. E aí então, nos conhecendo verdadeiramente, vamos nos aceitar do jeito que somos, mas sabendo que o nosso trabalho é progredir, que Jesus nos trouxe instrumentos para o nosso trabalho do progresso, porque não podemos ficar na inércia. Não é porque nos conhecemos e nos aceitamos, então está tudo bem, eu sou assim mesmo. Não, nós não somos assim mesmo, nós estamos assim mesmo. Nós somos criados para sermos espíritos puros. Ainda estamos em processo de crescimento e de transição e de trabalho. Então nós temos que nos reconhecer, nos aceitar totalmente e trabalharmos com essa ferramenta, instrumentos que Jesus nos trouxe, nos armando, como diz Paulo, né? Nos revestindo dessa armadura divina. Aí sim nós vamos caminhar no caminho correto e quanto mais acertadamente forem as nossas escolhas dentro dessa caminhada, menos sofrimentos, menos consequências difíceis nós vamos receber diante da vida. Então, uma boa reflexão para nós, não é mesmo? Eu agradeço a atenção de todos vocês, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.